Uma boa noite. Viemos aqui para fazer uma recomendação de um papel que identificamos uma janela de oportunidade no nosso time de pesquisa. Boa noite a todos, meu nome é Natália Castilho, eu sou economista-chefe do fundo PUC Mercado Campinas e junto com meu colega Gabriel Nunes. Eu sou analista da área de Equity Research, eu sou certificado pelo CNPI e atuo na área de Utilities. Nós viemos fazer uma recomendação para os nossos investidores e eu vou passar um pouquinho do cenário macroeconômico fazendo um overview. Para começar, é importante ressaltar que o mundo experimenta aí uma probabilidade de recessão econômica. Alguns indicadores comprovam isso. A queda de consumo em escala global e também a inversão da rentabilidade dos títulos da dívida pública norte-americana. Os títulos de longo prazo passaram a valer menos do que os de baixo prazo. Historicamente, toda vez que isso ocorre, o mundo passa por uma retração econômica. Os bancos centrais começaram a atuar com políticas monetárias expansionistas e uma delas é o corte das taxas básicas de juros. Aqui no Brasil não é diferente, o Copom no mês passado cortou a taxa de 6% para 5,5% e é esperado que até o fim do ano chegue a 4,75%. Isso é bom porque há uma intensificação dos investimentos produtivos nas empresas e os investimentos financeiros em renda variável se tornam mais atrativos do que os de renda fixa. E para finalizar o cenário macro, a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos passou aí por uma turbulência no último mês. O presidente americano sobretaxou alguns produtos chineses e, como retaliação, o governo chinês proibiu a compra de commodities agrícolas americano e também desvalorizou sua moeda. Está sendo esboçado, né, um novo acordo entre as partes que vai atenuar um pouco dessa tensão comercial no mundo, né? Eu vou trazer agora um pouquinho sobre o setor e o funcionamento do setor energético no Brasil, utilizando desse pano de fundo que foi mencionado pela nossa economista-chefe. Funciona da seguinte forma: existem algumas atividades dentro desse setor, entre elas a geração, que pode ser eólica, pode ser por termoelétricas, pode ser hidrelétrica, que é um percentual bem grande na matriz energética brasileira, é de hidrelétrica. Depois disso passa por uma estação transformadora, onde através de torres de transmissão, essa energia é transmitida até a rede de distribuição, que é composta por postes, e desses postes aí sim chega ao mercado consumidor, com um mercado cativo das pessoas físicas e um mercado livre com as pessoas jurídicas, né, que compram em maior quantidade e assim conseguem negociar livremente a energia. Eu vou falar um pouquinho sobre o setor. Algumas empresas elas são especializadas apenas em uma atividade, outras são mistas, fazendo um pouco de todas elas. Vale ressaltar que o setor de distribuição, que é o consumidor final, a margem de lucro gira em torno de 20% a 30%, enquanto que o de transmissão ele gira ao redor de 70% a 90%. Eu gostaria de mencionar que existem dois ambientes. O livre, no mercado livre, existe o risco, né? Ele é mitigado, porque é o governo quem faz geralmente os pagamentos. O risco fica na ponta final, né? No consumidor. Existem dois tipos: o leilão de energia nova, geralmente são contratos mais longos, a serem entregues em 3 a 5 anos, ou projetos estruturantes, são projetos grandes, um exemplo são hidrelétricas, daí o motivo de estarmos aqui também, e o leilão de energia existente, que são ajustes, né, contratos menores de 1 ano. Enfim, o outro ambiente é o mercado livre, geralmente é um contrato diretamente com clientes específicos, indústrias, né, existindo apenas o risco da contraparte. Gostaria de falar da alavancagem do setor. É uma alavancagem que gira em torno de 2 a 6 vezes do EBITDA, né, que é a geração de caixa da empresa, então não é muito alavancado. O setor de energia é remuneração. No pagamento da conta de luz, 50% vai para a parte de geração e transmissão, 20% distribuição e o resto em tributos. E com isso, para complementar a fala do meu colega, nós resolvemos recomendar a empresa Lupar, que ela trabalha na parte de geração e transmissão de energia no Brasil e na América Latina como um todo. Ela é uma das maiores companhias de transmissão no Brasil, com um RAP aproximadamente de 2,3 bilhões.
O RAP é o repasse financeiro que o governo passa para as empresas prestadoras de serviço público. Possui em torno de 28 ativos e tem uma extensão de 7.021 quilômetros de linhas. Na área de geração, tem um investimento de 4 UHS e 5 PCHs e um projeto de energia eólica com capacidade de 480 megawatts e 107 megawatts em implantação, todas com vencimento em 2034. Eu vou falar agora um pouquinho sobre as considerações, que são os pontos fortes. Lembrando que a gente faz a recomendação de compra desse ativo e a gente acha que é um bom investimento no médio prazo. As considerações é que é um líder no setor de sua atuação, é uma das maiores empresas privadas no setor de transmissões em termos de RAP, como explicado pela nossa economista. Isso é bom porque ele evita fusões e aquisições da nossa empresa, evita esse capital estrangeiro que vem de fora e a gente tem um poder de mercado grande, no caso, né? O setor de transmissão, vale ressaltar, apresenta altas margens, né, de lucro, porque o investimento inicial, sim, é muito alto, mas uma vez pago esse investimento, a manutenção ela não é tão cara e ela proporciona, né, à empresa margens bem atrativas. Os pontos de atenção são: existe um processo de queda dessa RAP, mas com expectativas de volta aos parâmetros anteriores. Os processos de investimento em novos projetos, né? O CAPEX ele vai aumentar, mas isso é interessante porque no curto prazo sai esse fluxo de caixa, mas no longo prazo esperamos que esteja melhor. A expectativa do aumento da alavancagem ela é grande, uma máxima esperada de 3,5 do pico, e parte da receita é proveniente do setor de hidrelétrica, que tem o risco hidrológico, né? Alguns contratos vão sendo desenhados para a gente minimizar esses efeitos. Eu vou falar um pouquinho do balanço da Highlight Alupar em comparação ao ano de 2017 com o de 2018. Os ativos totalizam em torno de 10 bilhões e a dívida sofreu uma diminuição do ano de 2017 para o 2018 em aproximadamente 200 milhões. E o seu patrimônio líquido fechou no final do ano passado em 3 bilhões e 500. Certo. O DRE mostra que os nossos resultados eles não são tão grandes, mas por tudo que foi falado até o momento, a gente acredita que é uma expectativa muito grande. Nossa recomendação é entre 24 a 25 o preço médio, a gente acredita que vai ultrapassar R$ 30, né, essa ação. A abertura do EBITDA por segmento é 75 transmissão e 25 geração. A política de Dividendos gira em torno do payout de 50% sobre o lucro. Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Uma boa noite a todos.